Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos à disciplina de Radiologia Digital da FAMESP, Faculdade Método de São Paulo. Bem, na aula passada nós falamos sobre o sistema DR. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer e comparar com o sistema CR. Viram as grandes vantagens de um segmento em comparação ao outro, né? Na aula de hoje, nós iremos abordar qual sistema adquirir, CR ou DR. Para isso, eu vou te colocar numa situação delicada. Imagine só, amanhã ou depois, você profissional tecnólogo em radiologia, formado, e você recebe uma promoção lá no seu local de serviço. E você passa a ser o gestor do departamento de diagnóstico por imagem. A diretoria resolve então fazer um upgrade no raio-x. E eles vão te chamar para uma reunião. E nessa reunião o diretor clínico vai lhe questionar. Olha, fulano, nós vamos digitalizar o departamento de raio-x, incluindo a mamografia. Qual sistema você indica, qual sistema você recomenda aqui para o hospital ou para a clínica? Você recomenda o sistema CR ou DR? E aí eu te pergunto, você está preparado para responder um questionamento desse? Você tem argumentos para estar falando sobre isso, sobre cada um desses? Bom, a aula de hoje é uma aula bem rápida. A aula passada nós estendemos um pouco mais, tá? Então essa aula de hoje acaba sendo um pouco menor. Mas nós vamos falar exatamente isso que eu estou questionando. Qual sistema adquirir? O sistema CR ou o sistema DR? Então, vamos à nossa aula. Para responder o questionamento como esses, primeiro, eu preciso relembrar como funciona o sistema DR, né? E eu recomendo que vocês revejam a aula passada até para lembrar o que foi dito, né? Então, na aula passada, eu falei para vocês que o sistema DR, ele muda muito em relação ao sistema CR. A principal mudança está no fato que você não consegue aproveitar nada do que tem no setor de raio-x, de mamografia, por exemplo. Todos os equipamentos devem ser trocados. Todos os equipamentos são equipamentos que serão trocados pelo próprio sistema DR. Então, de cara, eu já tenho um investimento muito alto, né? Por quê? Porque eu tenho que trocar todos os meus equipamentos. Vou estar trabalhando com a tecnologia de ponta. Uma outra consequência disso é que, assim, dentro do departamento de diagnóstico por imagem, os funcionários devem passar, aqueles que obviamente ainda não têm, devem passar por uma qualificação, devem ser qualificados a trabalharem com o sistema digital, conhecerem a informática, né? Para quê? Para que venham saber lidar em workstations, trabalhar imagens, acessar manualmente uma worklist quando o sistema cai, digitar os dados do paciente na falta do sistema, enfim, tudo isso deve ser levado em consideração. Agora, um fator positivo, né, é o fato que quando você adquire o sistema DR, você tem uma qualidade de imagem infinitamente superior se comparado ao sistema convencional. O resultado da imagem é apresentada em 2 a 3 segundos, conforme visto na aula passada. Você ganha em produtividade, ou seja, imagine só aquele pronto-socorro cheio de pacientes, né? Então você tem lá 15, 20 pacientes para fazer a radiografia do tórax, que é um dos exames mais solicitados. Então, é o tempo do paciente entrar na sala, você colocar ele na posição, disparar os raios-x, ver de imediato na tela se saiu bom e já dispensar o paciente e pedir para ele voltar para o médico solicitante. Então, você ganha em produção.
se comparado ao sistema CR, que você tem que digitalizar a imagem, a gente vai estar falando daqui a pouquinho disso, né? Então, o que eu recomendo que você tenha sempre em mente? O sistema DR, a sua desvantagem principal, e uma desvantagem inicial, é o fato do valor agregado à tecnologia, né? Então, você tem um alto investimento porque você não consegue aproveitar nada da aparelhagem que porventura já se tenha no local. Você tem que entrar com todos os equipamentos já preparados para o sistema DR. A vantagem se encontra na produtividade, ou seja, você vai levar um tempo infinitamente menor para realizar a mesma quantidade de exames que você tinha anteriormente com o sistema convencional. Se é uma clínica particular que ganha por exames, isso, com o tempo, paga o investimento que foi feito no equipamento, porque você consegue dobrar o agendamento de exames. Você não tem mais aquela demora toda para estar fazendo o exame. Além disso, você tem a economia com os agentes químicos, por exemplo. Você não vai precisar mais processar a imagem como no sistema convencional era feito, né? Levar na câmara escura, pegar a película radiográfica e fazer o processamento do filme. E ainda ficar torcendo para a imagem não ficar clara ou escura, devido ao quê? Aos fatores técnicos empregados de forma incorreta. Embora que também no sistema digital, se o profissional não estiver qualificado e não saber empregar os fatores técnicos adequados, a imagem também não vai ficar boa. Só que na radiologia digital, você ainda consegue corrigir algumas pequenas imperfeições advindas da falta de uma correta empregabilidade dos fatores técnicos, né? Claro que não pode ser nada tão exorbitante, né? Então, senão você granula muito a imagem, você traz muito ruído para a imagem e, enfim, é necessário fazer a repetição. E mesmo quando é necessário fazer a repetição no sistema DR, você não tem gasto nenhum. Você tem a desvantagem que você estará irradiando o seu paciente novamente. Sempre. Lembrando que devemos, como profissionais das técnicas radiológicas, fazer também o correto uso dos EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual. No caso, está fazendo uma radiografia de tórax, você tem que dar o saiote de chumbo para o paciente estar colocando para proteger as regiões gonadais. Então, voltando aqui, né? Então, a desvantagem principal é o alto investimento inicial. Porém, esse alto investimento, ele acaba sendo pago ao longo do tempo. Por quê? Você ganha em produtividade. Se você ganha em produtividade, você ganha em tempo, você pode aumentar o agendamento dos exames, por exemplo. Por quê? Você vai dar conta da demanda que estará vindo, né? Agora, falando um pouquinho do sistema CR. Bom, o sistema CR, que também faz parte da radiologia digital, nós abordamos muito aqui, né? Mostrei vários exemplos para vocês durante as aulas passadas. A sua grande vantagem é o fato de você não precisar trocar os equipamentos do departamento onde você trabalha. Você pode permanecer com seus aparelhos de raio-x, com seu aparelho de mamografia. Porém, você tem que fazer um investimento em alguns equipamentos, como por exemplo, você tira os chassis e entra com os cassetes, né? Os cassetes, como já visto anteriormente, ele não tem a presença do eclã, apenas de uma placa IP, que é o image plate, e por trás o microchip. Você também faz o investimento num sistema de worklist, né, para preencher os dados automáticos do paciente dentro do microchip, e de uma digitalizadora. Claro, tanto no sistema CR quanto também no DR, você tem um investimento na questão de logística dessas imagens, né? Você tem que ter o sistema de storage, que nós falamos, que é o PACS, para fazer o arquivamento dessas imagens, sempre lembrando que o arquivamento dessas imagens deve ser em redundância. Tudo que eu tenho, todas as imagens que eu tenho do paciente fulano de tal, devem ser duplicadas e guardadas num outro local,
por uma questão de segurança, né? Haja visto que essas imagens devem ficar armazenadas, isso por lei, até por 5 anos, né? Até não, por 5 não, no mínimo por 5 anos. Também um investimento com worklist. Então, no sistema CR, a vantagem é o fato que eu não preciso trocar os meus equipamentos. Eu posso permanecer com os meus equipamentos, tiro de circulação a película radiográfica e o chassis e entro com essa aparelhagem que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Que vai estar somando aos equipamentos que você já tem dentro do seu setor. A desvantagem, a primeira delas, é na questão da mamografia. Na mamografia, o sistema CR deixa muito a desejar. E nós falamos disso na aula passada, né? Cria-se uma linha de espalhamento muito grande. Essa linha de espalhamento, ela traz o quê? Ela traz ruído na imagem. Então, a grande maioria dos médicos mastologistas e médicos radiologistas não aceitam exames de mamografia feitos no sistema CR, onde a imagem ela é captada por esse plate, depois ela é excitada, transformada em luz visível, para depois ser transformada em sinal elétrico e posteriormente em imagem radiográfica. Então todo esse processo, nós chamamos de processo indireto, traz distorção na imagem, traz ruído na imagem e, consequentemente, dúvidas na hora que o médico vai fazer o laudo do exame, ok? Outra desvantagem do sistema CR está no tempo que você, entre aspas, perde para fazer a digitalização do exame. Então, você entra com o paciente na sala de exames, realiza o exame, dependendo do tipo de paciente, você não pode tirar esse paciente da sala. Vou dar um exemplo aqui. É um paciente politraumatizado. Ele está na sala, você fez os exames, você não pode tirar tirar ele da sala, porque a partir do momento que você tira ele da sala, você deixa a sala livre para outro paciente entrar e você seguir com o atendimento dos pacientes. Então você é obrigado a deixar esse paciente dentro de sala, ir lá digitalizar essas imagens, esperar todo o processo de digitalização, dependendo do digitalizador que você tem, da empresa que vocês contrataram o serviço, né? Essa imagem pode demorar até 1 minuto e meio para ser digitalizada. E num paciente politraumatizado, você vai fazer N radiografias. Então tudo isso vai te agregar tempo para você digitalizar e o paciente aguardando dentro da sala. Então você tem que ver se a imagem ficou boa, se o exame ficou a contento, para só então pegar e liberar o paciente para ele voltar para o médico e você dar sequência no andamento do seu exame. Isso, comparado com o sistema DR, tem um grande peso, né? No sistema DR não. Você vai batendo, passou 2 segundos, já está lá na tela, você vê se ficou bom. Se não ficou bom, você já repete. Ou seja, quando você radiografou tudo, você já pode tirar o paciente da sala e entrar com o outro paciente, né? Então você ganha na produção. Então no sistema no sistema CR você tem essa desvantagem. A produção sua fica limitada, tão qual no sistema convencional. Ok? Outra desvantagem do sistema CR é o fato que o plate, com o tempo, ele vai perdendo a propriedade de captar e armazenar a imagem na placa de fósforo até ela ser excitada e digitalizada, né? Embora as empresas garantam que você consegue fazer até 100 mil exposições em um único plate sem perder essas definições. Mas para um hospital público, vamos imaginar um hospital de grande porte, de grande movimentação, hospital do Mboi-Mirim, hospital do Campo Limpo, que tem um grande fluxo. 100 mil exposições passa muito rápido, né? Você usando aquele cassete todo dia, quando você vai ver, já passou 100 mil exposições. E você tem que fazer a aquisição de um novo plate. E isso não é barato. De 2008 a 2012, eu fui o gestor do hospital em Mboi-Mirim. E lá nós precisamos trocar o plate com 1 ano e meio de uso. Isso em 2009, né, 2009 para 2010, nós pagamos num plate, na medida 35 por 43, R$ 7.500. Então, não é um investimento barato, é um investimento alto. Perfeito. Finalizando aqui esse slide, pessoal. Vantagem do DR, você ganha em produtividade.
Desvantagem, o alto investimento. Sistema CR, inicialmente você não tem um investimento alto. Você pode aproveitar os seus equipamentos. Desvantagem, você não ganha em produção. Com o tempo você também tem que pegar e fazer a troca dos seus plates por conta de desgastes, ok? Agora, vantagens e desvantagens do sistema digital, continuando. Bom, as vantagens é a menor probabilidade de repetir o exame. Isso principalmente no sistema DR, onde você bate e já vê a imagem de imediato. Retorno mais rápido do paciente ao médico solicitante. Eu costumo brincar que o exame chega primeiro do que o paciente. Você fez o exame, trabalhou a imagem, já envia e já está disponível para o médico. Às vezes o paciente nem chegou no consultório e o médico já está verificando o exame do paciente. Possibilidade de visualizar o exame de fora do hospital. Isso é uma grande vantagem, né? O médico necessariamente não tem que estar dentro do hospital para ver os exames de um paciente que está internado, por exemplo. Ele pode ver da sua residência, até mesmo do seu celular, como nós já vimos no passado. Armazenamento mais fácil, né? Hoje nós trabalhamos muito na era digital com a modalidade Filmless. Filmless é o sistema de imagens digitais sem a impressão em película radiográfica, ou seja, você usa mídias digitais. E quando eu me refiro em mídias digitais, você pode gravar desde um pendrive, um HD, um DVD, ou até mesmo, hoje que é a grande novidade, mandar para a nuvem, né? Você pode mandar para a nuvem num servidor, um exemplo desse, o SkyDrive, o Dropbox e assim por diante, né? E não agride o meio ambiente. Isso é uma grande vantagem. O fato de você não precisar usar mais agentes químicos e descartar de forma incorreta, né? Grandes empresas aí utilizaram por anos e anos agentes químicos e sequer tratava esse agente químico antes de jogar ele no meio ambiente. Era jogado direto, contaminando assim o nosso meio ambiente. As desvantagens ainda continua sendo o alto investimento, mesmo no sistema CR ou principalmente no sistema DR, você ainda tem um valor alto agregado a essa tecnologia. E algo que eu acho a maior das desvantagens, o fato da mão de obra qualificada para fazer manutenção. Quando você está numa grande cidade como São Paulo, tudo é mais fácil. Você tem as principais empresas sendo sediadas aqui em São Paulo, né? A Agfa, Fuji, Konica, Kodak, essas empresas têm todo o seu suporte técnico localizado aqui em São Paulo mesmo. Então imagina só, você morando lá no Acre, seu equipamento quebra, né? Você tem que solicitar um engenheiro para estar dando uma olhada no seu equipamento, você vai ter o gasto com o translado desse profissional, a hospedagem dele, a alimentação dele, mais o custo, né, se o equipamento seu não estiver em garantia. Então, mão de obra qualificada ainda é uma grande carência no mercado. Bom, processamento das imagens. Como eu falei anteriormente, no sistema digital, praticamente não se faz mais a impressão de películas radiográficas, né? Porém, ainda tem aqueles pacientes que exigem a impressão em filme, querem pegar o filme, querem levar a chapa para casa, guardar o exame, né? Principalmente pessoas de maior idade, né? Querem estar levando esses exames, querem guardar consigo. Bom, no sistema tanto CR quanto DR, é possível fazer as impressões radiográficas através de processadoras muito parecidas com o sistema convencional. Esse aqui é uma processadora para o sistema digital, é uma processadora bem antiga, talvez nem se encontre mais no mercado, é uma processadora da marca Agfa. Ela também utilizava no passado agentes químicos. Depois teve-se a evolução para esse tipo de processadora que não usa agente químico, tá? É uma revelação que nós chamamos de revelação a seco. E
A grande vantagem hoje é que você não precisa gravar, né, fazer impressão. Você pode gravar tudo em mídia. Por quê? Porque todas as imagens ficam gravadas no sistema de armazenamento, o PAX, né? Que é o que nós também chamamos de storage. Aqui, um profissional responsável pelo PAX, aqui atrás dele, olha só, os gabinetes com as suas baias contendo os HDs e fazendo aí o armazenamento das imagens radiográficas. Bom, pessoal, o fato de você não fazer a impressão em filme, e sim em mídias digitais, é o que nós chamamos de filmless, né? Não fazer a imagem em películas radiográficas. Bom, essa aula nossa vai ficando por aqui. Eu vou deixar o material de apoio logo abaixo deste vídeo, para que vocês possam compreender um pouco melhor o sistema CR/DR, onde também falam um pouco sobre filmless, ok? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.